Boa noite a todos. Grande satisfação, mais uma quinta-feira estarmos reunidos para darmos continuidade no estudo contextualizado do livro de Atos. Hoje, vamos iniciar o capítulo 5, versículo 33 até o versículo 42, dando continuidade a esse estudo, onde nós vemos sendo a propagação, da restauração, a propagação do reino restaurado. E a partir do versículo 33, só para a gente poder fazer essa introdução, nós vamos ver aqui as palavras dos apóstolos na aula anterior, quando eles, diante do Sinédrio, declaram, que importava, versículo 29, na segunda parte, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí um ponto que nós podemos observar hoje, ao buscarmos obedecer, ao buscarmos viver uma vida, voltada para Deus, eu e você temos que ouvir mais a quem? A nós mesmos, os nossos pensamentos, o pensamento, dos homens, dos ensinamentos dos homens? Não. Olha o que os apóstolos disseram diante do Sinédrio, que para eles, a prioridade, o que de fato importava é obedecer a quem? É obedecer a Deus. Isso mostra que se desejamos viver uma vida restaurada diante da presença de Deus, nós precisamos obedecer a quem? A Deus, e não aos homens. Um outro ponto que ele observa no versículo 30, quando os apóstolos, ao declararem isso, versículo 30, no início, diz: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus. Podemos ver a reação das autoridades, diante de Cristo. Versículo 30 ainda, na segunda parte, ele diz que eles mataram quem? A Jesus. E o que Deus fez em relação a Jesus? Deus o ressuscitou. O Deus de nossos pais ressuscitou a quem? A Jesus. As autoridades, por sua vez, não só o mataram, mas justamente o colocaram numa situação totalmente assim adversa, humilhante, ao entregarem aos romanos e os romanos o punirem com morte. E morte de quê? E morte de cruz. Um ponto que nós podemos observar pela Escritura é que isso havia já sido anunciado pelo Senhor. E um ponto que nós podemos observar para quê? Para enfatizar o tamanho, a dimensão da misericórdia, da justiça de quem? Da justiça do Senhor. A mostrar para mim e para você a dimensão do amor de quem? Do amor de Deus em relação a quem? Em relação a nós. Então, isso mostra que é importante a todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que têm compreensão da palavra do Senhor, é importante que todos, aqueles que ouvem e entendem, se disponham a fazer o quê? Obedeçam. Por quê? Porque justamente pelo fato de entenderem a grandeza do amor e da misericórdia de quem? Do Senhor. E o que nós vamos continuar observando ainda no versículo 31, nas palavras deles, é que Deus não somente ressuscitou a Jesus, mas olha só o versículo 31, quando ele diz: Deus, porém, com a sua destra o exaltou. O que Deus fez? Deus, ao ter o seu filho, no momento que ele obedeceu, ou seja, obedeceu até a morte, como diz Filipenses, obediente até a morte, morte de cruz. Ele morreu, foi ressuscitado pelo Senhor, permaneceu 40 dias, com os seus, que seriam testemunhas, que estão sendo testemunhas aqui no contexto de Atos. Ele subiu, ele ascendeu aos céus, e o que Deus fez? Deus o colocou à sua destra, ou seja, à sua direita. Deus não somente o ressuscitou, mas também o colocou numa posição de autoridade, o colocou numa posição de poder. A ideia é de a sua direita, de Deus o colocar à sua direita, o exaltar à sua direita. O exaltou em que condição? Como nós podemos observar no versículo 31, na primeira parte, a príncipe. Quem é que tem autoridade? É Jesus. E qual é o tamanho, em que abrange, a autoridade de Jesus? Olha só, o exaltou a príncipe e salvador. Jesus, então, tem autoridade para quê? Para salvar. Se alguém deseja ser salvo,
essa pessoa precisa ouvir a quem? A Jesus. Se alguém deseja realmente ter os seus pecados perdoados, ela precisa ouvir a quem? Ela precisa ouvir a Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que salva, ou seja, aquele que tem autoridade para salvar, aquele que tem autoridade para restaurar, para tirar o homem de uma condição extremamente adversa e colocar em uma condição que ele se ponha, né, mediante a palavra do Senhor, né, uma vida que agrade a quem? A Deus. Isso me trouxe a memória, né, para aqui conversar com você, para trazer para você, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele diz, Pedro e João aqui no contexto, diante do mesmo sinédrio, e olha só o que eles dizem, 4:12, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é Jesus? Jesus justamente é aquele que tem autoridade para salvar, porque Deus o entregou, Deus o colocou com autoridade, Deus o colocou à sua destra como príncipe e salvador. E por que que Deus fez isso? Qual foi o propósito de Deus? Se você observar comigo lá no capítulo 5, versículo 31, olha o que ele diz. Deus o colocou nessa situação, né? O propósito de Deus justamente é o quê? A fim de quê? Né? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha só, podemos observar aqui a autoridade de Jesus em relação ao quê? Em relação a salvar, em relação a restaurar as pessoas. Porque naquele contexto, a pregação estava sendo anunciada onde? Lá em Jerusalém. Por quê? Porque Deus estava disposto, em primeiro lugar, a levar a palavra restauradora para aquele que, no contexto do Velho Testamento, da Velha Aliança, era quem? O seu povo. E agora, né, os apóstolos aqui, ao trazerem a palavra restauradora, a anunciarem a Jesus, Deus tem por finalidade, por meio de Cristo, qual é o propósito? Justamente conceder, né, às pessoas arrependimento e perdão de pecados, ou seja, trazer remissão, tirar o homem das trevas e conduzi-los à presença de Deus. E na presença de Deus eles vão viver de qualquer modo? Não, vão viver de modo que agrade a quem? Ao Senhor, arrependidos e livres dos seus pecados. As autoridades, então, aqui no contexto de Atos capítulo 5, ao ouvirem isso, vamos lá no versículo 33, ele diz, eles, porém, ao ouvirem, se enfureceram e queriam fazer o quê? Queriam matá-los. Enquanto nós vimos lá no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, as pessoas ouvindo a palavra, ouvindo a respeito de Jesus, ouvindo a respeito da ação de Deus por meio de Jesus, as pessoas estavam se voltando, né? Ou seja, para ouvir e obedecer, para submeter a sua vida em obediência a quem? Ao Senhor. No entanto, olha só as autoridades. As autoridades, ao ouvirem isso, o que é que elas desejam fazer? Versículo 33, eles ficaram enfurecidos, ou seja, cheios de fúria, né? Repletos, carregados de ira. Você percebe que quando Pedro e João, lá no capítulo 4, eles estão na presença desses homens, nós podemos observar no versículo 8, capítulo 4, versículo 8, diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. E a forma como eles ensinaram, como eles exortaram, como eles trouxeram a verdade diante daqueles homens, esses homens reconheceram ao verem, né, a forma como eles estavam ensinando e reconheceram que tanto Pedro como João estavam na presença de quem? Estavam na presença do Senhor. E um ponto que podemos observar que enquanto Pedro e os demais apóstolos estavam sendo movidos pelo Espírito de acordo com a vontade de Deus, esses homens, nesse exato momento, ao ouvirem a verdade a respeito de Cristo e a ação de Deus através, né, com o propósito na vida de Jesus, que era justamente a base do ensino,
o que eles se portaram, de que forma as autoridades, eles se enfureceram. Desejaram no seu coração obedecer a Deus, desejaram no seu coração reconhecer que aquilo tudo que eles estavam fazendo, fizeram na realidade em relação a Jesus, e estavam fazendo em relação aos apóstolos, de fato estava errado e que era necessário eles se arrependerem? De modo nenhum. Na realidade, o seu coração cheio de fúria, cheio de ira, desejava unicamente fazer o quê? Matar a quem? Matar aqueles homens. Agora, olha um ponto que podemos observar, para que eles, na realidade, os 12, os apóstolos, estivessem ali na presença deles. Lá no capítulo 4 era Pedro e João, e aqui no capítulo 5 são os 12. De quem foi a iniciativa para que ele, né, no caso Pedro e João e os apóstolos, pudessem estar ali naquele momento sendo julgados por eles? Se você observar comigo lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, por ensinar eles o povo e anunciarem o quê? A ressurreição em Jesus dos mortos, ou seja, ensinar entre eles em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, saduceus, o capitão do templo, né, e os sacerdotes, ressentidos, né, por verem os apóstolos ensinando a quem? Ao povo, a respeito de quem? A respeito de Jesus, e a respeito de Jesus, eles estavam ensinando o quê? A ressurreição. Capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz as seguintes palavras: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, olha lá, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos. Então, o que podemos observar aqui é que o sumo sacerdote, junto com os seus apoiadores, deixando bem claro, pegando a referência do capítulo 4, versículo 1, né, 1 e 2, e aqui no capítulo 5, versículo 17 e 18, quem eram os apoiadores? Quem era a base no sinédrio do sumo sacerdote? Justamente os saduceus, que eram aqueles que eram mais, assim, eram mais ricos, né, abastados financeiramente, eram mais liberais, né, tinham concessões em relação ao ensino do judaísmo. Então, esses eram aqueles que faziam base para quem? Justamente para o sumo sacerdote. E mediante a palavra, mediante o ensino, o que eles fizeram? Eles se tomaram, né, de inveja, foram tomados de inveja. Vimos no capítulo 5:33 que naquele momento, ao ouvirem a palavra, eles foram tomados de fúria. E nos dois casos, no capítulo 4, eles foram ressentidos, estavam ressentidos. O ponto lá também trabalha a ideia de inveja, e aqui, tomados de inveja, prenderam os apóstolos. E o que nós vamos observar é que, diante de todo esse quadro, lá no Sinédrio, vai se levantar um fariseu chamado Gamaliel, um fariseu, né, que ele era, ou um determinado fariseu bem conhecido, né, um ex-fariseu, melhor dizendo, no contexto do Novo Testamento, um ex-fariseu muito conhecido, né, ele cresceu, né, ele sentou aos pés de Gamaliel. Lá em Atos capítulo 22, versículo 3, vamos ver quem é esse ex-fariseu. Capítulo 22, versículo 3. Diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então, ele sendo um judeu nascido, né, na Cilícia, ou seja, ele era um judeu helenista. O apóstolo Paulo, né, aqui
apresentando a sua defesa diante do governador, podemos perceber que ele deixa muito claro que ele foi criado, né? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Agora, o ensino trazido por Gamaliel dentro do contexto do judaísmo era de qualquer jeito? Veja, versículo 3. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Paulo, né? Podemos ver a dimensão da restauração do Senhor na vida de Paulo, porque ele reconhece, dentro do relato feito por ele aqui no capítulo 22, que na época, antes de ele conhecer, antes de ele ser restaurado, antes de ele receber a palavra restauradora de Jesus, ele também tinha zelo. Só que um zelo cego, assim como os homens que estão aqui diante de quem? Diante dos apóstolos. Ele reconhecia que ele era zeloso, tanto é que ele associa esse zelo na mesma característica de quem? Do zelo das autoridades que estão justamente pedindo, né, para que ele seja punido, né? Por quê? Por justamente introduzir aos gentios ou levar blasfêmia. Então, ele está sendo acusado aqui, né? E ele está se defendendo. E esses que o acusam, um dia ele também, em razão desse zelo cego, estavam agindo dessa mesma, ele estava agindo da mesma maneira. Voltando para o capítulo 5, versículo 20, aliás, capítulo 5, versículo 34, quem era Gamaliel? Gamaliel era o mestre da lei. Como a gente viu, o apóstolo Paulo foi ensinado aos seus pés na exatidão, ou seja, ele foi ensinado de acordo com as características da lei. E tendo Gamaliel como sendo homem, como vemos na segunda característica, homem acatado por todo o povo. Ele era reconhecido pela sua experiência, ele era conhecido pelo seu profundo conhecimento, né? Ele tinha uma família, uma linhagem de pessoas que eram reconhecidamente, né, zelosos pela lei. Por isso, ele era catado, né? Ele era quisto por quem? Por todo o povo. Mandou, né, retirar os homens por um pouco. Então ele vai, se levanta, e aí o que ele faz? Ele pede para que saiam, para que retirem aqueles homens. Por quê? Seria inadequado ele dizer o que ele vai dizer, como vamos já ver no relato aqui do capítulo 5, diante dos seus pares. Não que o desejo dele não era envergonhá-los, o desejo dele não era pequenar os seus pares diante daqueles 12 homens, mas o seu propósito era justamente mediante, né, a maturidade, a sensatez, abrir os olhos. Por quê? Ele olhava para o lado dos seus pares, ele olhava para o outro e ele via, como nós lemos no capítulo 5, versículo 33, ele via o desejo de morte. Os seus pares, ali o sinédrio, os homens que ali estavam, ao olhar para os 12, estavam desejando matá-los. Por quê? Porque as palavras trazidas, né, pelos 12 estavam sendo indigestas àqueles homens, porque eles não estavam com o coração aberto, da mesma maneira que não estavam para o ensino de Jesus, para as situações no ministério de Jesus, onde eles ouviram o ensino de Jesus. Nesse momento, Deus agindo por meio do seu Espírito, através dos 12, eles também estão na mesma condição. Mas o ponto que podemos observar é que Deus está oportunizando, seja Gamaliel, seja todos eles, a oportunidade de ouvir o quê? A respeito da palavra restauradora. Em Atos capítulo 5, versículo 35, nós vemos ele exortando os seus pares com a retirada dos 12 e diz: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. É para que eles tenham atenção naquilo, né, que eles vão fazer em relação a quem? A estes homens. Para que eles não façam algo, né, contrário
que eles não façam algo, né, que possa, assim, prejudicar, no caso, o Sinédrio, ou vendo, no caso, o Gamaliel, vendo o tamanho, as pessoas, né, toda a movimentação lá em Jerusalém. Tanto é que vimos nos capítulos anteriores, né, das aulas passadas, melhor dizendo, que os apóstolos, ao fazerem sinais, as pessoas estavam vindo de outras cidades, justamente trazendo pessoas enfermas, atormentadas por espíritos imundos, para que eles, na percepção deles, né, para que Pedro, ao passar pelo menos a sua sombra, né, pudesse trazer resultados sobre a vida daquelas pessoas. E vimos também que eles curaram, lá no capítulo 5, versículo 16, que essas pessoas, ao afluírem dessas cidades, ao irem até Jerusalém, todos eram curados. Então, o que Gamaliel está dizendo? Olha, estejam atentos, pensem bem no que vocês estão dispostos a fazer em relação a quem? A esses homens. Continuando no seu parecer, ele traz a memória, a lembrança, naquele momento do Sinédrio, a respeito de Teudas, como ele diz lá no versículo 36, porque antes destes dias se levantou quem? Se levantou Teudas. E o que aconteceu lá nesse contexto, lá nessa lembrança que Gamaliel está trazendo? E este Teudas, ele se insinuou ser o quê? Ser alguma coisa. Ele, diante dele, diante das suas palavras, né, pessoas se agregaram. E se agregaram não foram poucos, foram cerca de 400 homens, segundo o próprio relato de quem? Segundo o próprio relato de Gamaliel. O nome Teudas significa dado por Deus. Talvez ele, ao olhar, ao ver o entendimento do seu nome, diz, então, Deus me deu ao povo. Então, para que Deus está me usando, talvez na ideia dele, nas suas palavras, na sua falácia, ele agregou essas pessoas, né? Só que aconteceu o seguinte, versículo 36 relata, né? Gamaliel nos declara que ele foi morto. Então, ele ajuntou pessoas, e não foram poucas, 400 pessoas, 400 homens se ajuntaram a ele, mas ele foi morto. E qual foi o resultado? Né? Com a sua morte, qual foi o resultado? E todos quanto lhe prestaram obediência se dispersaram, ou seja, saíram, voltaram para o seu cotidiano, voltaram para suas atividades e não deu em nada, ou seja, falhou, acabou, ficou por aquilo mesmo. Por quê? Porque será que, de fato, as palavras de Teudas, a iniciativa de Teudas, será que ela estava sendo feita com base na vontade de Deus? De modo nenhum. Provavelmente Teudas tinha os seus próprios interesses, e ao colocarem fim nele, ou seja, o executarem, né, ou ele sendo morto em uma batalha, o que seja, mas o ponto é que ele não especifica isso no capítulo 5. Ao ser morto, todos aqueles que ouviam as suas palavras e seguiam os seus passos se dispersaram. Então, Gamaliel traz à memória também do Sinédrio um segundo exemplo, que é Judas, o Galileu, versículo 37. E ele diz: ao se levantar Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, provavelmente aqui, recenseamento, né, traz a ideia de quantificar uma determinada região. Provavelmente ele sendo Galileu, provavelmente a região da Galileia. E talvez o fim, né, desse recenseamento fosse para o quê? Para ver a quantidade de habitantes, para que a partir daí pudesse estabelecer o quê? Ou aumentar taxa de tributação. Talvez, com essa iniciativa por parte dos romanos, esse homem se levantou contra e levou muitos. Então, a ideia dele cativou outras pessoas. Outras pessoas, não dá para precisar, né? Lucas, ao descrever, não precisa quantos foram, mas ele declara que foram muitos. Então, ele levantou muitos consigo. Só que também este fez o quê? Este pereceu, este foi morto, ou seja, ele morreu. E versículo 37 declara no finalzinho
o relato por parte de Gamaliel, e todos quanto lhe obedeciam foram o quê? Foram dispersos. Mataram Judas, ele pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram o quê? Dispersos, espalhados, voltaram para os seus afazeres. E aí um ponto que nós podemos observar, Gamaliel, ao trazer essa questão, ele vai exortar os seus pares, ou seja, o sinédrio, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os anciãos que ali estavam reunidos. E olha o que ele diz, versículo 38. Agora vos digo, e ele diz o quê? Dai de mão a estes homens, deixai-os, deixai-os, deixai-os. Por isso que ele pegou esses dois exemplos. Apesar de ele ser um homem fariseu, apesar de ser um mestre da lei, provavelmente um homem já de uma certa idade, mas um homem sensato, um homem esclarecido, e mediante essa sensatez, essa sabedoria, né, ele traz esses dois exemplos para que o sinédrio pudesse refletir. E ele vai enfatizar isso, né, dando continuidade. E ele vai enfatizar isso por quê? Por que que eles tinham que deixar, né, deixá-los, dar de mão, ou seja, permitir que eles, né, dessem liberdade para esses homens. Por que disso? Continuando, né, o primeiro ponto que vamos observar aqui, a primeira resposta, o primeiro motivo, é se este conselho ou esta obra ela vem de Deus, ela vai o quê? Ela vai perecer. E é um ponto que podemos observar, né, de acordo com o versículo 38, que se esse conselho, versículo 38, se ele vem de homens, né, se ele vem de homens, ele vai perecer. Se esta obra, a que obra ele está se referindo? A obra dos 12. O trabalho que está sendo feito, está sendo desenvolvido, o ensino que está sendo transmitido, né, destes homens, ele vai o quê? Ele vai perecer. Seja o sinédrio, seja a obra, ou seja, o trabalho realizado pelos 12. Se ele é obra de homens, o que vai acontecer? Ele vai perecer. E aí é um ponto que justamente ele está trabalhando de maneira sensata. Por quê? Porque provavelmente, ao ouvir as palavras dos 12, como vimos na semana passada, até o versículo 32, esses homens, ao desejarem matá-los, eles estão querendo colocar-se como o grande juiz. E o que Gamaliel vai trabalhar aqui, que eles precisam contar, mas com o juiz superior, para ver que não é o homem, né, que determina, porque, como ele diz, se este conselho ou esta obra vem de homens, ou seja, parte do princípio, da iniciativa, do poder, da força, da vitalidade de quem? Dos homens, do ensino dos homens, ela vai acabar, ela vai ter fim. A segunda resposta, o segundo motivo, né? Versículo 39, na primeira parte, e ele vai trabalhar, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Então, se essa obra, né, ela é de Deus, aquilo que eles têm feito, se aquilo que eles têm feito não está de acordo com a vontade de Deus, aquilo não vai poder ser destruído, não vai ter fim. E aí que está um ponto, ele está abrindo para que o sinédrio, para que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os anciãos, todos aqueles que ali estão reunidos, eles possam ponderar, né? Eles possam refletir no argumento trazido por ele, para que justamente isso seja a última vez que esteja acontecendo. Por quê? Para que justamente eles reflitam se eles estão lutando contra Deus, né? E um ponto é que Deus é aquele que vai manter, vai dar continuidade, que vai justamente guiar essas pessoas. Então, se é Deus que de fato mantém, se é de Deus aquela determinada obra, os homens não vão poder destruir, o sinédrio não vai poder destruir. Em terceiro, né, o terceiro motivo é para que não sejais porventura lutando contra Deus. E o termo que nós podemos observar aqui é que ele trabalha para quê?
para que não sejais quem? Para que vós não sejais o quê? Achados lutando contra Deus. Ou seja, se é de homem, vai perecer, né? Se ela é uma obra de homem, ela vai perecer. Se ela é de Deus, não tem, ela tem continuidade, porque quem guarda, quem protege, quem dá força é Deus. A palavra que está sendo ouvida é de quem? É de Deus. Então, para que eles não sejam achados lutando contra Deus, então deixai os homens ir. Por quê? Porque se de fato for de homens, assim como de Teudas, assim como de Judas o Galileu, que passaram, e as pessoas, né, que os ouviram e com a sua morte eles se dispersaram, podemos ver que no caso aqui do reino restaurado, da palavra propagada por meio dos apóstolos como testemunhas da restauração, né? Eles estão o quê? Pregando, e a quantidade de pessoas, mesmo com Jesus morto, claro, como nós vimos logo no início, no primeiro slide, Jesus foi colocado por Deus à sua destra, como para exaltá-lo, e no sentido de que ele seja príncipe e salvador. E é aí o que ele está agindo? Está mesmo ausente fisicamente, junto com os seus apóstolos, mas ele está agindo através do seu Espírito, para quê? Para que justamente a palavra propagada, ela cresça e se desenvolva. No entanto, né, as autoridades, a ação das autoridades, mediante a argumentação de Gamaliel, eles concordaram com ele. Só que, no entanto, ao concordar com ele, o que é que eles fizeram? Eles chamam de novo, eles chamam para a assembleia ali do Sinédrio os apóstolos, e o que é que eles fazem? Eles açoitam, ou seja, eles são castigados, né? Eles são flagelados, e recebem a ordem novamente, assim como no capítulo 4, para que eles não falassem em nome de quem? Em nome de Jesus. Aí vem um ponto importante, por quê? Porque mesmo com a argumentação, eles poderiam apenas soltá-los, mas por todo o desgaste, por toda a situação, por todo o tempo que eles trabalharam aqui, né? Foram presos, não sabem porquê, no caso o Sinédrio, sem saber o porquê da sua prisão, aliás, sem saber o porquê de eles foram presos no dia seguinte, eles estavam pregando no templo, e aí o que eles fazem? Talvez para poder aplacar a ira, né? Toda a sua fúria, então, para tentar apaziguar, eles foram lá e açoitaram, flagelaram, né? Fisicamente os homens, ordenaram para que eles não falassem e depois os soltaram. Continuando, diante disso, qual foi a reação dos apóstolos? E aí nós podemos perceber lá no versículo 41 que eles se retiraram do Sinédrio, tristes, desmotivados, né? Assim, cabisbaixos. Não, versículo 41 deixa muito claro, eles se retiraram do Sinédrio regozijando, alegres, profundamente alegres. Por quê? Porque justamente eles foram considerados dignos do quê? De sofrer afrontas pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Então, eles ficaram alegres porque eles estavam sendo, né, punidos, açoitados por causa do quê? Por causa do nome de Jesus. Me fez lembrar essa ação aqui, essa reação dos apóstolos diante da punição do Sinédrio, lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11, quando ele diz as seguintes palavras: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
e aí um ponto que nós podemos observar, eles estão reagindo justamente de maneira adequada a quem? Ao ensino, aquilo que Jesus havia dito para eles aonde? Lá no Sermão do Monte, quando eles, né, justamente, eles estão reagindo de acordo com o quê? De acordo com aquilo que Jesus havia dito, predito, vamos dizer assim, lá atrás, no Sermão do Monte. No versículo 42, eles continuam. O Sinédrio declarou para eles: olha, ordenamos que vocês não falem em nome de quem? Em nome de Jesus. E aí o que, que eles fizeram? O açoitaram, deram a ordem e soltaram os homens, soltaram os 12. Só que o que acontece, versículo 42 do capítulo 5, a reação desses homens foi: e todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a quem? A Jesus. Jesus, o Cristo. E aí que está o ponto. Esses homens, como nós vimos, né, até no capítulo 5, versículo 32, eles declaram, no último versículo da aula passada: ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo. E aí é um ponto que nós podemos observar. Esses homens, como testemunhas, eles precisavam fazer o quê? Como disseram na semana passada, e como o próprio Jesus disse para eles lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Como eles propriamente disseram, né? No capítulo 5 mesmo, no versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens disseram: não falem a respeito do nome de Jesus, não preguem este nome. Todavia, o que é que eles fizeram? Todavia, eles anunciaram a respeito do quê? A respeito de Jesus. Olha só, versículo 42, ele deixa isso muito claro. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar. Não ensinar e de pregar o nome de quem? O nome de Jesus. O templo, provavelmente, em razão da quantidade de pessoas, o templo já não estava sendo suficiente para o quê? Para o seu momento de pregação. Eles já estavam indo de casa em casa, porque provavelmente a quantidade de pessoas estava crescendo vez após vez. A restauração, né? Ao agir de Deus por meio desses homens, né? As pessoas estavam ouvindo, estavam obedecendo, estavam se submetendo ao quê? Ao ensino restaurador de Jesus. E perceba bem, eles não cessavam de ensinar e pregar a quem? A Jesus. Jesus o quê? Jesus o Cristo. Qual é a ideia de Cristo? Né? Que é Messias em hebraico, o escolhido, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Então não é qualquer Jesus. É Jesus, aquele que Deus colocou à direita dele, ou seja, o exaltou à sua direita, e ele está lá como príncipe e salvador. E para nós finalizarmos, né, a nossa conclusão, a restauração ela continua em nossos dias. Há cerca de 2000 anos, Deus estabeleceu nesta terra o seu reino restaurado. E temos que continuar anunciando a todos este reino. E aí um ponto que nós podemos observar. O próprio Gamaliel disse, né, que sendo esta obra de Deus, né, versículo 38, agora vos digo, dai mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, versículo 39, não podereis destruí-los. E aí que está o ponto. Deus tem conservado o seu reino, restaurado nesta terra. Precisamos continuar a anunciar a palavra. Não podemos ouvir aos homens. Muitas pessoas nos nossos dias têm dado ouvidos, mas não a Deus. Tenham dado ouvidos ao entendimento, aos conceitos, à doutrina, à teologia dos homens.
Se desejamos de fato sermos restaurados pelo Senhor, precisamos fazer o quê? Precisamos dar ouvidos ao Senhor. Precisamos ouvir e obedecer a sua palavra. E aí, para a gente finalizar, apesar das dificuldades do dia a dia, é muito importante vivermos a alegria de pregar e ensinar a palavra restauradora. Sabemos que os obstáculos, né, as dificuldades, as provações, as tentações ocorrem no cotidiano, mas não podemos sucumbir, né? Não podemos parar diante dessas dificuldades. Precisamos viver, obedecer aquilo que Deus nos ensina, para que através da palavra do Senhor podemos fazer o quê? Para que possamos continuar pregando, ensinando a palavra restauradora, para que assim Deus ele possa nos ajudar a sermos perseverantes, a sermos firmes, a sermos obedientes a quem? A Ele. Que Deus possa nos ajudar a continuamente vivermos a prática, possamos viver o testemunho e possamos continuamente, né, viver obedecendo, dando ouvido ao quê? A palavra do Senhor. Muitas pessoas hoje dizem, fala comigo, Senhor, fala comigo. Mas Deus tem falado. E Deus continua falando hoje, através da sua palavra. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. E para aqueles que já obedecem, que seguem o ensino do Senhor, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, continuemos firmes, perseverantes, ouvindo e obedecendo a sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, o Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez nesta quinta-feira. Que a tua mão poderosa, Pai, continue a nos guardar. Que aqueles que nos ouvem, Senhor, aqueles que estão aí no YouTube, né, no decorrer da semana, ouvindo esse estudo da tua palavra, Senhor, possam refletir, possam realmente olhar para ver, Senhor, se o seu coração, se a sua mente está dando ouvido aos homens, ao ouvido ao Senhor, ouvindo a tua palavra. Pai Todo-Poderoso, que tu possa guardá-los e realmente oportunizar dia a dia, para que, ao invés de ouvir aos homens, cada um daqueles que tem nos acompanhado aqui pelo YouTube, né, possam, de fato, Senhor, dar ouvidos a ti, realmente seguir os teus passos, deixar de lado os princípios dos homens, os ensinos e a teologia dos homens, mas possam ouvir unicamente aquele que está à tua destra, aquele, Senhor, que por ti foi exaltado como príncipe e salvador, aquele que somente através dele o homem pode ter salvação e vida eterna, que é Jesus. Guarda e protege a cada um, e que tudo seja feito conforme a tua vontade. Te rogo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.